Então, o grande problema do planeta, que eu acho que é esse exemplo da Bíblia, é que você tem um grupo pequeno que detém a riqueza quase toda do planeta e a grande massa fica com a minoria ou praticamente sem nada. E sendo explorado. E sendo explorados. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 94. Hoje nós vamos falar sobre finanças, contar a sua vida financeira. Esse cara aqui é um grande amigo, um excelente professor, um excelente profissional. Está aqui pela segunda vez, porque para sentar nessa mesa aqui na segunda vez tem que ser bom. Quando o cara é bom, a gente chama de volta. Wellington, seja muito bem-vindo. Obrigado. E se eu for ter a segunda, isso quer dizer que pode ter uma terceira, né? Você tá na lista dos caras que vieram aqui e que trouxe muita audiência. Inclusive na inauguração desse estúdio, eu trouxe os 3 com maior audiência. Todos eles já tinham vindo aqui por 2 vezes e vieram pela terceira vez. Quando é bom, a gente chama de volta, né? Que bom, isso aumenta a responsabilidade. Galerinha, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do currículo do Wellington. Educador financeiro, mentor de negócios, especialista em comportamento humano, especialista em finanças comportamentais e neurociência aplicada à educação financeira. Às vezes, Robert, o problema seu é essa questão aí da mentalidade, né? MBA em planejamento financeiro pessoal e familiar, com ênfase em economia doméstica. Aquela ali precisa saber de economia, ela não gosta de economizar, não. Depois você dá umas dicas para ela. Pode deixar. Se ela tá triste, ela gasta. Se ela tá feliz, ela gasta. MBA em finanças e controladoria e MBA em gestão de recursos humanos. Formação sólida em gestão de pequenas e médias empresas e contabilidade. Olha, gente, o currículo dele, professor, né? Como eu falei no início, professor de graduação e pós-graduação da UniGoiás, com foco em gestão, logística e negócios. Consultoria e mentoria, mais de 20 anos de atuação ajudando empreendedores a recuperarem sua saúde financeira e famílias a organizarem seus orçamentos. Publicações, autor do livro Guia do Sucesso Financeiro e desenvolvedor de matérias didáticas para instituições de ensino técnico. Comunicação e impacto social, palestrante em conferências, igrejas e eventos corporativos, com foco em inteligência financeira e planejamento para casais. Gente, um currículo desse aqui tem muita coisa para acrescentar. Eu vou colocar aqui os 3 pilares dos assuntos que o Wellington vai discutir com a gente hoje. Na verdade, vai ser uma aula magna. Pilar da mente, pilar do espírito e pilar do bolso. Olha que legal. Vou repetir para vocês. Pilar da mente, pilar do espírito e pilar do bolso. Por que essa tríade aí, Wellington? Então, você mesmo me cobrou muito tempo atrás, velho, por que você não escreve nada no Instagram? E durante muito tempo eu fiquei pesquisando, olhando o que todo mundo estava escrevendo. E eu falei, eu quero escrever algo diferente. E aí, um dia, eu, assistindo desenho com meu filho, eu tive um insight assim. O filme era sobre o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E num dado momento ele queria viver de desenho, mas ele precisava de uma história para o desenho. E a avó dele falou assim, as suas histórias estão dentro da sua casa. E aí, eu, observando isso, eu falei, bom, achei o que eu queria. O que acontece? Todo mundo escreve, fala sobre métodos de ficar rico, métodos de ganhar dinheiro, métodos de ser bem-sucedido. E se esquecem daqueles que simplesmente não vão pegar esses métodos e vai funcionar. E aí, conversando com alguns amigos, um amigo falou assim, cara, por que você não escreve sobre isso? E aí eu comecei a observar a minha volta. Então, cada coisa que a gente escreve, eu tentei trabalhar um viés. Comportamento, por quê? Não é o quanto você ganha.
Se você pode ganhar 10 mil, pode ganhar 2, pode ganhar 20 ou 50. Se você tiver um comportamento equivocado, você vai ter problemas. Um outro espiritual, eu gostei muito da ideia porque eu queria associar um fundamento. Então, eu passei a entender um pouco melhor o meio religioso, em geral, eles têm muita resistência em falar de educação financeira. E aí um dia eu fiquei intrigado e pensei assim, mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre dinheiro? Passei 6 meses estudando, ouvindo vídeos de um teólogo que ele explicou o Novo Testamento versículo a versículo. E aí todas as vezes que ele falava de dinheiro eu anotava a referência. Falei, cara, tem muita coisa bacana, muitos princípios interessantes que pode fundamentar o comportamento. E aí eu consigo alcançar esse público cristão, em geral, trazendo a Bíblia e falando para eles, olha, isso aqui não é coisa de outro mundo. A prática de nada adianta eu ter um monte de conceitos se eu não tiver lá uma aplicação que vai refletir no seu bolso. Então, acho que essa ideia casou quando eu encontrei esses 3 elementos, pensando no que eu assisti no filme, eu falei, achei o jeito de escrever. E aí eu comecei a brincar no final do ano passado com essas ideias e, para minha surpresa, tem tido uma repercussão muito positiva no Instagram. Assim, a galera, os amigos, a galera que me encontra, muita gente falando assim, cara, eu gostei daquele texto tal. Tem gente que fala assim, manda mensagem para mim, olha, você podia falar sobre assunto tal. Então tem alguns temas que tá lá no Instagram que foi pedido. Amigos que falaram assim, eu queria que você falasse desse tema. Eu falei, tá bom, vou pesquisar, na hora vou preparar e na hora que estiver pronto eu coloco lá para você ver. Deixa eu entender melhor. Então, para ter resultado do bolso, primeiro é mente, espírito, para depois eu ter um efeito no bolso? Seria mais ou menos essa sequência? Mais ou menos isso, porque e aí eu vou abrir aqui para vocês, porque eu acompanho algumas pessoas, faço alguns atendimentos, e a maior dificuldade que a gente tem no atendimento é convencer a pessoa de que ela precisa de ajuda ou ser ajudada por ela mesma. Você acha que a Amanda e o Robert precisam de ajuda ou não? Precisaria de uma meia horinha de uma conversa com eles, eu já consigo dar uma identificada. Porque as pessoas colocam, né, as suas necessidades, que ele considera ser uma necessidade, acima do, será que eu posso? Não é? Então, a gente tem muito essa divergência. Já vou dar um spoiler, do texto de domingo. Deixa eu complicar mais a sua situação. Dá só uma pausa aí, não esquece de continuar isso aí, não. Só colocar mais um adentro. E me fez lembrar um exemplo aqui de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que eu sempre tento orientar nesse sentido. Não é a Amanda não, viu? Pode ficar tranquilo. E quando eu chego para aconselhar ele sobre o controle dos gastos, ele fala assim, mas eu preciso. E aí um dia eu falei para ele, assim, olha, eu preciso de uma casa na aldeia do Vale, eu preciso de uma Ferrari, eu preciso de uma série de coisas que eu posso colocar na minha mente. Isso é infinito. Para toda a quantidade de dinheiro, quanto maior o degrau que você sobe, vai ter algo para você consumir. Agora, existe uma distância muito grande entre eu preciso e eu posso, que é o que você disse agora há pouco. Sim. Eu falei, se você não organizar e não estabelecer prioridades, todo o dinheiro que chega, você vai lá e consome toda aquela grana. Não, mas eu preciso fazer isso aqui. Amanhã você está precisando de dinheiro emprestado, amanhã você está no juro do cartão, amanhã você está no juro do cheque especial. E não é a quantidade de dinheiro. Eu percebi que essa pessoa, estou acompanhando um bom tempo, a renda dela está aumentando e a dívida está aumentando. Não deveria ser o contrário? Se a renda está aumentando, a dívida tinha que diminuir. Mas a ideia de que eu preciso, sem estabelecer prioridades, eu vejo que as pessoas se perdem. Seria mais ou menos isso, Wellington? Se eu não mudo a minha mentalidade, eu não vou conseguir controlar meu bolso. Sim.
o spoiler do próximo texto lá no Instagram, domingo, se tudo correr bem, a gente lança. A inveja digital, a provocação. Porque muito do que nós fazemos é para provar para o outro que eu posso. Que eu sou superior de alguma forma ao outro. Então, por exemplo, quando nós falamos de carro no Brasil, de longe, é um meio de transporte. Ele representa quem você é. Então, se você tem um carro de 20 mil reais, as pessoas vão olhar e falar assim, ih, coitado, olha o carro dele. Se você tem um carro de 200 mil reais, nossa, fulano é bem sucedido. Então, é essa questão do status. Então, tem muita gente que ele não tem, não foi construído nele uma consciência desde pequeno de o que eu tenho é o suficiente, ele me atende bem, eu vivo bem, eu tenho qualidade de vida. Se eu tenho essa consciência de que eu preciso ter uma qualidade de vida, eu vou avaliar 2 vezes o que eu preciso. Quando eu estou muito preocupado, eu tenho um problema de autoestima, eu não tive uma construção muito boa, né, como indivíduo, aí eu começo a me preocupar demais com o que eu preciso para provar para as pessoas que eu sou alguma coisa. Aí eu pego um viés do ter para ser, e não ser e, como consequência, ter alguma coisa. Aí eu entro no dilema do endividamento. Né? Então, essa é uma questão muito séria. E quando a gente traz essa discussão, ela confronta. Nem tudo que eu preciso, que eu acho que eu preciso de fato. Agora, a gente não pode abrir mão de conforto, qualidade, ter uma vida correta, uma vida bacana, com que o recurso me permite ter. Então, a gente vai construindo, né? Usando a Bíblia, a gente vai construindo a casa na areia. Uma hora isso vai ruir. Então, a ideia de solidez é eu avaliar o que eu preciso, para que eu preciso. Então, segunda-feira, interessante, eu fiz uma palestra e uma pessoa da plateia me perguntou o seguinte: Wellington, eu comprei um caminhão e esse caminhão é um bem e ele é um ativo, porque ele gera receita. Mas eu também comprei um carro de alto valor, ele é um passivo, não é? Eu falei, depende. Se esse carro, você utiliza ele, se você visita seus clientes, se esse carro te dá uma visibilidade, ele é necessário. Se ele for só para ficar lá na sua garagem guardado e você apreciando ele, ele é um passivo. Então, não existe um certo e errado. Isso depende de cada situação que você avalia e você vai encontrar aquilo que te satisfaz e aquilo que tenha um propósito. Acho que a grande questão é propósito. Qual é o propósito? Mas eu queria que você explicasse esse primeiro pilar, a questão espiritual. A questão espiritual, nesse conceito que você montou, ela esbarra na religião ou ela é simplesmente um equilíbrio seu mesmo? Nas duas coisas. Eu fiz um texto lá no Instagram falando sobre o Pacto do Silêncio. Não sei se você viu. Não tive tempo de... O Pacto do Silêncio. Esse texto ele é bastante provocativo porque eu trouxe um aspecto interessante. A religião, em geral, ela não aborda a educação financeira. Por quê? Ela trabalha muito a questão do aspecto da fé e a dependência em Deus. Perfeito. Mas ela não ensina a mordomia. E aí você vê muitas pessoas dentro da religião vivendo uma vida miserável, mas ele é orientado e incentivado a orar porque Deus vai resolver o problema. Então, às vezes, a gente esbarra nesse ponto. Mordomia é, eu recebo, eu tenho recursos, eu tenho que administrar bem. Eu não preciso jogar fora aquilo que eu ganho. Então, eu tenho que ter uma perspectiva. Eu tenho uma fé que me leva para Deus, perfeito. Mas eu vivo no mundo. E nesse mundo ele tem regras, ele tem condições que me são colocadas que eu tenho que atender. Não é porque eu tenho fé que eu vou deixar de fazer um seguro de vida. Não vou deixar de fazer o seguro do carro. Entende?
A questão da fé, quando trago para a pessoa, eu entender que eu sou um ser finito aqui e eu tenho que buscar alguns valores para nortear a minha vida, para não fazer besteira, para eu não ficar nesse consumismo desenfreado e desperdiçar uma vida inteira sem ter sentido. Falando isso com a Amanda, não, né? Consumismo? Não, foi só um... Pensei alto aqui. Entende a lógica? E aí você vai encontrar diversos textos falando sobre essas questões. Se eu tenho recurso, eu tenho que administrar bem. Mas eu não posso ter o amor ao dinheiro a tal ponto de menosprezar todo o resto. Então eu tenho que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio que é o mais difícil, né? Mas prepara o exemplo aí, que daqui a pouco a gente continua. Vamos falar dos nossos apoiadores. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Se tem algo que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. Na Pitangui Tintas você encontra qualidade, cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Vai reformar ou renovar seu espaço? Pitangui Tintas, cor e qualidade que transformam seu mundo. Wellington, por que as pessoas hoje estão com tanta dificuldade de buscar o equilíbrio em todas as áreas, inclusive no consumo? Então, essa é uma dificuldade porque nós não somos educados para as finanças. Não há uma educação. A escola, como eu disse, aquele texto Pacto do Silêncio, eu citei só um aspecto que é a igreja, um outro aspecto é a escola. A escola ensina você as matérias convencionais, te dá uma preparação para você se tornar no futuro um excelente profissional. Mas não há uma educação voltada para finanças. Como utilizar o dinheiro? Eu estudo juro composto, mas eu não estudo um link junto com esse juro composto, como é que isso impacta na minha vida pegando um financiamento. Entende? Algumas pessoas mais apaixonadas vão falar assim, não, mas lá na minha escola tem um programa, porque o Cicobi, sei lá quem, tem um programa de educação financeira. Há uma resistência dos próprios professores em ministrar isso, em buscar isso. Aí você fala, com que autoridade você fala? 18 anos na educação. 18 anos. Então, quando você tem, uma palestrinha lá, 20 minutos, 30 minutos, algum outro projeto existe, mas não é a realidade da maioria. Escola pública, então, minha nossa, passa longe. E aí você vem de uma geração para outra, vivendo, pegando o modelo da geração anterior, que é o seu foco de aprendizado dentro de casa. Então tem gente que vai perpetuar o comportamento familiar de desajuste, e em algum outro momento você vai encontrar alguém que rompe esse ciclo. Mas isso é poucos que conseguem romper com esse ciclo. Por outro lado, não é nosso objetivo falar de política, mas o governo não tem interesse em trabalhar a educação financeira porque ele precisa das pessoas dependentes dele para obter voto. Eu vou ensinar essas pessoas a serem autônomas, eu vou ensinar essas pessoas a ter uma visão de independência, e quando eu precisar do voto, o que eu vou oferecer para ele? Ele não precisa de mim. Entende? Então a gente caminha nesse sentido que está todo mundo ali querendo as pessoas, principalmente os de baixa renda, mais dependentes. Quando eu vou para uma classe social um pouco melhor, aí tem um outro problema que é eu preciso provar para o outro que eu tenho mais recurso, que eu
tem uma condição de vida melhor, aí entra meio que uma disputa de quem é melhor. E isso gera endividamento. Então tem o endividamento da classe menos favorecida por questões de não ensinar, de não saber como lidar com o dinheiro. As classes mais favorecidas se perdem, na maioria dos casos, porque começam a ostentar, porque existe uma competição entre quem é mais bem-sucedido. E já que a gente não tem educação financeira, como organizar a vida dessas pessoas que já estão no meio dessa turbulência? Isso é muito difícil, porque as pessoas acham, é assim, quando você conversa com alguém, ele fala assim, não, eu vou dar uma organizada aqui, depois a gente conversa. Existe uma certa resistência no pedir ajuda. Se você observar, muitas pessoas estão à sua volta, a gente vai lendo as dificuldades. Observe, pessoas começam no diálogo do dia a dia. Ah, o IPVA do meu carro está atrasado. Opa! Nossa, não renovei o seguro do meu carro. Aí a pessoa chega, você olha no carro dela, os pneus não pode passar na blitz que fica. Aí você, poxa, essa pessoa tem problema. Aí a gente tenta ali introduzir uma conversa e tal. Não, a pessoa está tudo bem, porque existe uma barreira, porque assim, é vergonhoso admitir que eu estou com problema. Então, essa é uma das barreiras que a gente enfrenta, né, na hora de tentar ajudar as pessoas. Nas redes sociais eu vejo muito assim, eu vou te dar um método que você vai revolucionar a sua vida, vai ficar rico e tal. Esse é o melhor método do mundo. Aí se você for lá e clicar lá embaixo, lá onde o cara manda, aí o cara começa a te ligar 24 horas por dia tentando te vender o método dele por algum valor. Então aí você vai lá e compra. Mas como é um método, um material que você lê e não sabe às vezes nem o que está escrito, não sabe interpretar, você só gastou mais um pouquinho do seu dinheiro com nada. Não surte efeito. A ideia do parecer ser antes de ser também acaba destruindo as pessoas? Ah, com certeza. Porque assim, no episódio anterior a gente brincou com a ideia do dublê de rico. Eu até coloquei, quem ainda não assistiu, vai no nosso canal no YouTube que tem lá, dublê de rico, ficou bem legal. Parece, mas não é. Então assim, você vender uma imagem daquilo que você não é, isso entra num ciclo vicioso. Faz mal para você, porque você está ali o tempo todo trabalhando para manter aquela imagem e defender aquela imagem, dizer que aquilo é sólido, mas lá no fundo não é. Você está só entrando em dívidas, cobranças, fazendo até coisas que não deve para poder manter aquilo lá. Então, assim, isso é estressante. Isso faz com que as pessoas deitam no seu travesseiro e não dormem. Por quê? Porque tem sempre um problema a resolver. Sempre tem uma questão a resolver. E você está sempre naquela postura ali de defensiva, de tenho que manter essa postura. Então as pessoas hoje passaram a ser muito superficiais. A vida das redes sociais e a vida real. A real nem sempre é aquilo que eu estou ali, é só uma representação. Então isso traz muito mal. A gente vê uma sociedade adoecida. Se você pegar pesquisas, você vai ver que a maioria das pessoas estão endividadas. Então o primeiro passo seria levantar a mão e dizer, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, admitir que precisa de ajuda. É legal quando a gente encontra uma pessoa, eu estou atendendo... Trabalhar esse orgulho, né? Porque a maioria das pessoas acha que é fraqueza pedir ajuda nesse sentido. Não, eu vou ver aqui, depois eu te procuro, igual você falou, né? Porque se pedir ajuda, dependendo de para quem eu vou pedir ajuda, você está atestando que não deu conta. E aí o orgulho, nessa hora você precisa de uma humildade muito grande para admitir. Eu estou atendendo um casal e está sendo muito legal. O casal montou um negócio e aí eles simplesmente viraram e falaram assim, Wellington, precisamos de ajuda. E aí conversando com o rapaz semana passada, ele falou assim, parece que o meu negócio, eu tô
não vejo resultado. Como que eu vou resolver isso? E aí a gente consegue ajudar. Quando a pessoa abre, quebra essa barreira e ele fala, eu preciso de ajuda, aí a gente consegue ajudá-lo. Mas enquanto ele fica assim, não, tá indo bem, tá funcionando aqui, se eu precisar eu te procuro, é um sinal que não está bem. É mais ou menos aquele ditado, Amanda, se você estiver brava e a gente perguntar assim, tá tudo bem, e você falar assim, tá tudo bem, isso significa que não tá bem. Entende? É a mesma coisa. Tá tudo bem, qualquer coisa eu te procuro, isso significa que não está bem. Mas ele quer guardar, porque às vezes admitir, pedir ajuda, não é um processo fácil. Vamos voltar para o ponto de vista cristão. Você falou que tem algumas citações bíblicas que falam de prosperidade. Lendo o seu brief antes, você começou falando por uma citação de Gênesis. Nessa referência, o que você entendeu, o que pode trazer, principalmente porque hoje falar de espiritualidade está na moda, né? Então é bom, que eu acho que é um caminho para a gente chamar a audiência para o nosso lado. Sim. Olha, a Bíblia toda, se a gente começar lá em Gênesis, Deus faz homem e mulher, fala assim, crescei e multiplicai. É uma ideia. Ali já está falando de finanças, né? Porque vai multiplicar envolve um gasto. Aqui na Terra tudo é pago. Se você vai lá, vamos caminhar um pouquinho mais à frente, José do Egito. Um texto fantástico. O faraó tem um sonho, claro que tem todo um plano de fundo, que não é o caso aqui, mas eu vou entrar num ponto específico que eu gosto muito. O faraó sonhou 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho ruins e 7 espigas bonitas. Vamos ao ponto. Ninguém interpretou o sonho do homem. Chama José. Ô, Robert, você está nas 7 vacas magras ou 7 vacas gordas, Robert? José já havia feito interpretação de 2 outros sonhos na cadeia, lembraram dele, trouxeram José e apresentaram ele para Faraó. Olha que é um momento em que eu acho muito, muito legal. José chega para o Faraó e fala assim, ó, eu vou consultar Deus e se ele me permitir, eu vou interpretar o seu sonho. Volta José para o Faraó e fala assim, ó, a interpretação do seu sonho é o seguinte, serão 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de pura escassez. A terra não vai produzir nada. Encerrou a missão de José ali? José foi convidado para interpretar o sonho. José interpretou o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Aí entra a veia do empreendedor na Bíblia. Mas, senhor Faraó, o senhor deve arrumar um camarada inteligente o suficiente para recolher uma parte de tudo aquilo que for produzido, armazenar e durante os 7 anos de escassez, o senhor fazer a distribuição disso dentro de um cronograma. O que José faz nessa hora? Se candidata para o posto. Se ele interpretou o sonho e ele tem a ideia do que fazer, de presidiário a governador do Egito. Quando eu estou dando aula de logística e de armazenagem, eu fico me perguntando quem foi que inventou o sistema de armazenagem de grãos. Não precisa nem falar, né? Entende? Se você for passear, aí você vem lá para Salomão, fala que tudo é vaidade, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu conquistei. E aí você vai passear por diversas histórias falando desses princípios. O que a gente tem que ter cuidado e aí, o que eu tenho escrito no Instagram, utilizando referências bíblicas, eu não sou teólogo, então todas as vezes que eu escrevo texto, eu tenho um amigo meu que é teólogo, eu mando o texto para ele e vejo se a aplicação não está descontextualizada, se ela não está equivocada, porque tem que fazer uma aplicação correta. Aí, quando eu
vou entrar muito no aspecto mais da psicologia. Eu tenho uma especialização em comportamental. Aí tem um amigo psicólogo que aí eu mando o texto para ele e falo, cara, me ajuda a conferir aí, ver se tem algum equívoco. Teve um texto que nós escrevemos sobre a questão, um título interessante, o que é meu, o que é seu, é um texto para casais. E aí tinha uma palavra lá que uma amiga advogada virou e falou assim, Wellington, cuidado com essa palavra aqui, a gente precisa corrigir isso aqui por conta da Lei Maria da Penha. Então eu estou cercado de alguns amigos profissionais que voluntariamente estão me ajudando nessa construção de aplicação correta daquilo que a gente está falando para ajudar as pessoas. Então eu acredito que quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de pegar um texto porque ele é bonito, mas ele tem que ter uma aplicação prática. Então essa é a ideia. Não, eu acho que faz todo sentido, porque se você for analisar os grandes escritores, os grandes compositores, a Bíblia está sempre embasando tudo, né? Sim, tudo que existe aqui na Terra tem embasamento bíblico. Isso não tem a ver com religião, até porque a Bíblia não faz citação de religião, né? Religião é coisa que o homem criou. Sim. São divisões que o homem criou, porque o homem tem essas manias, né, de criar. Porque ele discorda do outro, aí ele cria a denominação dele. Cria a denominação. Aí, lá dentro da denominação dele, ele tem alguém que discorda e vai lá e cria uma outra. Então, eu acho que agora a gente tem que ter todo o cuidado do mundo de fazer uma aplicação correta do que o texto, porque cada texto ele tem um contexto. E aí, se a gente souber identificar esse contexto e trazer isso para uma contextualização atual para os dias de hoje, eu acho que isso é muito benéfico, isso é muito bom. A gente tem tido uma visualização muito bacana desses textos, tenho até me surpreendido. Eu tenho texto lá com 19 mil visualizações em uma semana, quando a gente lança ele. Então, isso é bom. E onde, nesse estudo que você fez, Wellington, onde você encontrou citações que aprisionam as pessoas no quesito de só esperar em Deus e que ele não pode conquistar patrimônio? Olha, um dos textos que muitas pessoas utilizam de forma, às vezes, equivocada, um texto bastante conhecido é aquele que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então as pessoas às vezes interpretam esse texto de forma equivocada. Já conversei com alguns amigos teólogos sobre esse texto. O fato de ter riqueza não é o problema. A questão é o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. E nem só isso que eu vejo nesse versículo. Não sei se você vai concordar comigo, porque você aprofundou mais no estudo. Mas, trazendo para a nossa realidade, a minha, a sua, como consultor empresarial, a gente vive o dia a dia o crescimento dos empresários. E a gente observa um detalhe, não sei se você observa. Eu até acompanhei uma pesquisa americana que ela fez vários recortes das pessoas mais ricas do planeta. E uma pesquisa muito bem detalhada, e ela explicou a diferença que eu já tinha essa curiosidade, que era o seguinte: você tem uma riqueza que é tirada e você tem uma riqueza que é conquistada. E você tem uma outra riqueza que é hereditária. Sim. Então a riqueza conquistada é um número muito pequeno, então, mas assim, irrisório. A maioria das riquezas são retiradas, que eu acho que entra nesse contexto. Que o amor ao dinheiro faz a pessoa enfrentar e fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Ele não preocupa com a forma como vai chegar esse enriquecimento. Então, às vezes, ele tira de muitos parceiros, muitos stakeholders, e acaba sobrecarregando aquelas pessoas que poderia ter uma dignidade maior na parcela daquele negócio e acaba não tendo. Sim. Isso aqui não é uma teoria de contra rico. É o que eu vejo, é o que a Bíblia ensina. É a forma como se faz. Então, se você tem um enriquecimento, que a pesquisa explicou isso,
Você tem um enriquecimento com benefícios do governo, com grandes incentivos fiscais, porque você pega as grandes empresas hoje, principalmente no Brasil, você tem o Bolsa Super Ricos, que ele é gigantesco. Só nesse ano foram 500 bi de auxílios fiscais. Então você tem, e a pesquisa retrata isso, você tem uma grande diferença entre o que é conquistado e o que é tirado. E a pesquisa fez esse trabalho sem nenhum viés ideológico. Mas é um fato. Mas é um fato. Porque quando você olha todos os países, o grande problema do planeta, que o próprio Bill Gates veio com uma proposta dizendo o seguinte, olha, eu só preciso de mais alguns, não sei se você viu essa fala dele, de acho que alguns bilionários, se a gente tirar X% do patrimônio dessa galera, a gente consegue erradicar a fome no planeta. Quem que topou? Acho que foi só uns 2 que topou isso. Então o grande problema do planeta, que eu acho que é esse exemplo da Bíblia, é que você tem um grupo pequeno que detém a riqueza quase toda do planeta e a grande massa fica com a minoria ou praticamente sem nada. E sendo explorado. E sendo explorados. Isso aqui não tem a ver com comunismo. Eu acho que a Bíblia, ela tenta retratar nesse texto, que ele é muito amplo, aí você tem que ver o contexto histórico, como foi escrito, etc e tal. Mas o que eu entendo, eu posso estar sendo ignorante aqui, você me corrige logo em seguida, que a ideia de ser mais fácil um camelo passar fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no céu, ela está querendo dizer o seguinte, que você pode ser rico, mas desde que seja conquistado de fato, com dignidade. Agora, se você se enriquecer de forma ilícita, não vai ser apreciado por Deus. E aí vai entrar no mérito da ganância. Entra no mérito da ganância, que é o que mais você encontra hoje. Por exemplo, eu já recusei, você já deve ter recusado, porque eu sei do seu princípio cristão, eu já recusei contratos, parcerias, porque havia muita ilicitude ali por detrás dos panos. E as pessoas me diziam o seguinte, se você não entrar no jogo, você não vai participar, você está fora. Mas é fato. Eu já administrei condomínio, então tem muita gente que ligava, na época que eu administrava o condomínio, e falava, Wellington, olha, vamos fechar uma parceria aí, cara, contrata a minha empresa aí que a gente arruma um esquema aqui, cara, a gente te dá uma ajuda aí que você estiver precisando e tal. Aquela conversa mole assim, tipo, leva um dinheiro por fora. Então, isso tem muito. As pessoas hoje, em geral, querem ostentar muito, eles querem mostrar esse poder. Mas à custa da exploração, não pagar salário justo, não dar benefícios, não se importar com a vida das pessoas. Isso aí é um caminho, é um extremo. Por outro lado, a gente tem também um monte de gente se beneficiando, sonegando informação para viver de bolsas. Hoje, uma das grandes dificuldades, conversa com qualquer empreendedor, é encontrar mão de obra. As pessoas não querem trabalhar por salário, porque é melhor para ele ficar por conta do governo. Então, a gente tem 2 extremos. De um lado, tem o que é super ganancioso, e, por outro lado, tem aquele outro também que se contenta com muito pouco, porque ele não quer fazer nada. Então, a ideia que a gente está sempre trabalhando é tocando em pontos sensíveis. Teve um rapaz que falou assim, Wellington, eu vou avaliar seu Instagram. Eu falei, beleza, pode avaliar aí. Aí ele, você faz isso, aquilo, mas eu vou te dar uma mentoria aqui e tal. E aí, por fim, eu consegui, de alguma forma, fazer com que ele parasse de me ligar ou me mandar mensagem para mim umas 5 vezes ao dia. Eu falei, cara, deixa eu te explicar. Eu tenho emprego fixo, eu tenho um salário. O meu propósito no Instagram é ofertar uma informação a quem precisa. Eu não estou a fim de vender nada no Instagram por enquanto. Acho que aí ele entendeu. E aí ele parou de me ligar. Porque ele queria me vender uma mentoria de R$1.000. E ele falou que eu ia arrecadar não sei quantos por mês. Eu falei, não, o propósito não é esse. Eu acredito que o propósito
que a gente tem que trabalhar prioritariamente é ofertar àquele que não tem condição o conhecimento. Como eu já tenho depoimentos de algumas pessoas que falaram assim, cara, aquele texto fez eu virar a chave. Já estou satisfeito. Talvez em algum momento eu precise vender alguma coisa no Instagram. Uma mentoria, alguma coisa. Talvez. Mas nesse momento já surtiu efeito sem vender. A ideia de ficar pressionando alguém. Um conhecido lá do futebol, do nada, assim, eu falei, cara, eu vou mandar imprimi o texto, fui lá e mandei para ele, como eu mando para você. Aí ele me ligou, cara, gostei demais do seu texto, da sua abordagem, você quer fazer uma palestra aqui na empresa que eu trabalho? Faço. Viu que a coisa é orgânica? E eu fui lá e fiz a palestra e eles me remuneraram por isso. Então eu já saí do nível de palestra gratuita sem precisar pedir, sem precisar ficar apurrinhando alguém para comprar o meu produto. Então eu acredito que essa ideia também é bíblica. Jesus fazia os milagres, falava para o pessoal, não fala nada para ninguém não. E parece que quanto menos ele queria, mais eles falavam. Então eu acho que essa é uma forma da gente repensar o que a gente está fazendo. Faça coisa boa. Que de repente aquilo que você está fazendo chama a atenção. E as pessoas acabam te chamando para, como aqui hoje, esse bate-papo. Então, acho que o caminho, às vezes, a gente fica muito no marketing, muito agressivo. E eu tenho uma certa resistência com essa agressividade, porque a minha grande preocupação é se eu não estou tirando de alguém para benefício próprio. Mas você falou uma coisa da parte financeira na Bíblia, e eu vou falar do marketing, que ele também está na Bíblia. Sim. Jesus fazia o seu marketing o tempo todo. Claro. Não diga para ninguém. Ele, se você for observar o que a gente entende hoje como marketing, ele fazia o tempo todo. Ele procurava passar a sua mensagem, passar o seu exemplo para os discípulos, e os discípulos passavam isso para as pessoas. Isso é marketing. Porque o composto de marketing, que é muito amplo, um dos pilares é o poder de influenciar as pessoas. Uhum. Influenciar a decisão das pessoas. Principalmente com o seu exemplo, né? Sim. Gerando atração. Então, Jesus também fazia marketing. Mas você falou da parte inicial. Primeiro, reconhecer o problema, a parte espiritual, mental. Falou da organização. E agora, como começar a colocar isso em prática? A estruturação de investimento. Qual seria a dica para seguir essa sequência? Primeiro eu tento me curar aqui, aceito, busco ajuda, começo a me organizar. E como é que eu começo a fazer os investimentos? Eu fiz que é para um próximo momento, né, para hoje. Eu desenhei um organograma de um passo a passo, seguindo uma ideia simples, já existente no mercado, da Planejar. Ela trabalha os 6 pilares. Eu até fiz uma menção desses 6 pilares lá no meu Instagram. E aí tem o de organização. Você quer investir? Ou quer resolver a sua vida? Eu vou partir de uma situação onde, primeiro, eu tenho que trabalhar um diagnóstico, né? E o meu diagnóstico ele é um pouco mais abrangente do que a maioria. Existem recomendações que você vai fazer para fazer um diagnóstico, você pega o balanço patrimonial da pessoa, que não é o caso da maioria de classe baixa, não tem uma informação estruturada sobre os gastos. Você pega lá a declaração de imposto de renda, analisa as despesas e as receitas da pessoa durante 3 meses, e aí você tem um diagnóstico de como ela gasta o dinheiro. Existe uma outra recomendação que você faz um apontamento do que ele gasta por 30 dias para você ter uma ideia. Eu começo a pensar, e eu gosto de pensar, que para eu ajudar uma pessoa, primeiro que eu tenho que olhar para ela e falar assim, cara, qual que é a sua idade? Por que a idade? Porque se ele for uma pessoa muito jovem, eu começo a entender algumas coisas que ele faz. Se ele for já uma pessoa de meia idade, eu já tenho um apontamento aqui de qual é a rotina da vida dele, mais ou menos. E se ele já está com a idade um pouco mais avançada, eu tenho uma ideia de perfil. A idade é uma informação importante.
A segunda informação é: você tem formação em quê? Nem todo mundo que tem uma formação acadêmica, universitária, ele atua na área. Ó, formação e situação profissional. São informações importantes. Você tem casa própria, carro próprio, como é que está isso aqui? Entende? Tem filhos, é casado. Aí depois a gente tenta identificar alguns hábitos de consumo. Você é frequentador de bar, restaurante? Como é que isso tudo funciona? E aí eu vou entrar num outro ponto importante. Quais são os seus objetivos? Quando ele me mostra isso, eu consigo ter uma ideia de por onde eu posso começar a ajudá-lo. Você quer investir? Ok. Quanto que você quer investir? Qual é o objetivo? Investimento passa por um filtro. Tá, você quer ser um investidor para simplesmente acumular dinheiro? Você quer investir para trocar o carro? Você quer investir para comprar um objeto específico? Porque investimento tem graus de risco. A pessoa mais jovem, ela é mais arrojada. Ela tem, se eu perder dinheiro na bolsa de valores, não tem problema. Mas uma pessoa já com a idade de 40, 50 anos, talvez ele tenha um comportamento mais conservador. E aí eu consigo direcionar ele para aquilo que ele quer. Então, eu eu juntei essa gama de informação que eu acho, na minha opinião, para mim, quando eu vou conversar com alguém, são informações que para mim me ajudam a direcionar a minha fala, tentando identificar um momento da vida da pessoa, os hábitos dela, o que ela pretende como objetivos. Aí eu posso ser mais assertivo. Ótimo. Fiz o diagnóstico, identifiquei, defini meus objetivos, comecei a fazer os investimentos. Como blindar isso? Usando o exemplo lá de José. Sim. Bom, hoje investimentos, eu costumo dizer o seguinte, que o meu processo, o seu processo de blindagem, às vezes a gente não leva isso em conta como investimento, mas uma boa escolha de seguros. Já começa aí uma certa blindagem. Uma pessoa autônoma, ela pode ter um problema ali momentâneo, e se ela não tiver uma reserva, né, ela vai ter problemas. Eu posso ter lá meu dinheiro aplicado, o momento da bolsa pode não ser muito favorável, mas eu tive um incidente aqui, eu tenho que vender porque eu preciso do dinheiro para resolver um problema. Aí eu começo a tratar a questão, antes de pensar no investimento agressivo, será que eu tenho uma reserva de emergência, uma reserva estratégica? São dois tipos de situações. Então, eu particularmente faço uso disso. Eu tenho o que eu chamo de reserva de emergência, aquele pequeno valor que está lá na poupança, que é menos burocrático, que rende menos, mas é aquele assim, que se eu for ali na esquina, aconteceu qualquer coisa, posso sacar ele na hora passando um Pix. Ou então aquele investimento que eu costumo fazer muito no banco digital, renda fixa, que você Sim. coloca ali, em qualquer momento você tira, você perde parte do retorno, mas você tira na hora que você precisa. Sim. Eu tenho uma outra reserva que eu chamo de reserva estratégica para mim, que é assim, bom, como eu disse, eu tenho um emprego fixo. Hoje, posso nem falar, né? Mas não vou falar os valores, né? Só vou falar a quantidade de meses. Não pode falar os valores. Há uma recomendação de que a gente tenha uma reserva estratégica o suficiente para você sobreviver 6 meses. Tem alguém que vai defender 3, 6, 12. Eu gosto do número 12. Então, eu tenho uma reserva estratégica equivalente ao meu salário por 12 meses. A gente não pode falar o número que seria para Amanda viver com a reserva 6 meses. Seria um número, assim, exorbitante. Por quê? Porque eu sei que se acontecer alguma coisa com o meu trabalho, eu tenho um intervalo de 1 ano para minha vida seguir no mesmo padrão, e eu tenho 1 ano para me reorganizar. Entende? Mas eu criei um outro mecanismo de ainda mais preservação e blindagem dos investimentos. Se, por exemplo, eu sou assalariado INSS, acidentei hoje, caso de um conhecido, tá?
sofreu um acidente de moto, fratura exposta. Meados de setembro, ele foi receber a primeira parcela do INSS em fevereiro. Olha a janela. 100, a empresa paga os 15 primeiros dias, 16º dia em diante, INSS. Ele teve que recorrer à reserva que ele tinha. Aí, a partir desse exemplo do colega, eu fui buscar informação. Muita gente não sabe, corretores de seguro também não informa muito, mas existe um negocinho chamado DIT, diária por incapacidade temporária, que você pode pular no seu seguro. Você define o valor de uma diária e você contrata essa apólice, essa cobertura. Então, por exemplo, eu acidentei, a minha primeira opção não é mexer na minha reserva estratégica, é acionar o seguro. Entendeu? O investimento continua lá, o INSS depois vai me pagar, e nesse primeiro momento eu recebo do seguro. Eu estou blindando, o dinheiro continua rendendo, o seguro vai me pagando, e eu ainda tenho a renda do INSS como uma renda futura a receber. Ainda que pouco, mas eu tenho. Então, o que aconteceu? Eu me blindei. No meu caso, eu sou casado. Minha esposa trabalha e eu. O que eu fiz para dividir a razão? Eu peguei o nosso orçamento doméstico, dividi por 2, dividi por 30. Fiz o seguro para mim e para ela. Se ela acontecer alguma coisa com ela, estamos resguardados. Se acontecer comigo, estamos resguardados. Na pior das hipóteses, a gente tem uma reserva emergencial que está aplicada. Ou seja, se nada de ruim acontecer, o dinheiro está rendendo, o seguro está sendo garantido porque está sendo pago e está tudo tranquilo. Não preciso mexer na minha reserva. Passando o tempo, ou seja, o dinheiro vai rendendo, em algum momento eu posso pegar aquele excedente e aí eu começo a fazer outros investimentos. Dentro dessa pegada, eu diria que você tem uma chance de viver com qualidade de vida e deitar e dormir sem a menor preocupação com quem vai ganhar a eleição no fim do ano. Wellington, e o processo sucessório, o legado, que você citou para mim no briefing que Lucas trata isso, né? Estou gostando dessa ideia de sempre de buscar uma base de um versículo. Legado. Eu tenho um filho. Primeira coisa, acho que se você ver lá no Instagram, eu estou fazendo propaganda no Instagram porque agora eu tenho conteúdo. Ele tem 5 anos de idade, nós já começamos a trabalhar isso com ele. Eu fiz uma conta Kids para ele, vinculada à minha conta. Ele recebeu o cartãozinho dele de débito e a gente já está inserindo algumas ideias com ele. O seguinte, ele tem algumas tarefas domésticas. Uma delas é manter o quarto dele e os brinquedos organizados. Isso é um dos critérios para ele ganhar um dinheiro. Sabe aquele dinheiro que eu pegaria o dinheiro, compraria alguma coisa para ele? Eu só estou usando um cartão diferente. É o mesmo dinheiro que eu vou pôr no cartão dele e entreguei na mão dele para ele fazer o pagamento. E você está ensinando o valor das coisas, né? Para ele ganhar o recurso, ele tem algumas... Por exemplo, ele estuda. Se ele for deselegante na escola, isso já dá já pesa negativamente. Já então, diminui a mesada. Já diminui lá o semanal dele. Então, o maior legado que eu posso deixar para o meu filho é ensiná-lo a gerir bem os recursos, a conquistar os recursos. Com certeza eu vou deixar algum patrimônio para ele. E a forma como... Aí eu tenho vários caminhos para fazer essa sucessão. Desde uma hold, desde um inventário, eu já posso... Vários caminhos. Mas uma coisa é fato, o seguro de vida me disponibiliza, caso eu venha a faltar, tenho lá uma cobertura para que ele possa, na pior das hipóteses, fazer um inventário. Entendeu? Mas o maior legado que eu posso deixar para o meu filho é ensiná-lo a ser uma pessoa equilibrada financeiramente falando. E esse é o maior legado. Não é o quanto de dinheiro eu vou deixar na conta para ele. Porque assim, quem não sabe lidar com dinheiro, eu posso deixar para ele uma fortuna.
Mas se ele for uma pessoa desequilibrada, ele vai torrar tudo isso em pouco tempo e ficar pobre. Isso tem um exemplo na Bíblia, filho pródigo. Pai, me dá metade da minha herança que me pertence. Saiu, torrou tudo. No final das contas, estava lá comendo comida junto com os porcos. E lembrou, falou assim, poxa, meu pai está lá. O funcionário do meu pai come melhor do que eu. Vou voltar. O legado, então, seria muito mais fundamental para o filho do que a herança, né? Sim, a herança é... Tudo que é material, não bem gerido, acaba. É uma questão de tempo. E o natural da nossa mente é que a gente corre atrás do que não tem, né? Sim. Então parece que quando você já tem, você não, o seu cérebro, o seu corpo não demonstra interesse em conquistar. Sim. Então, assim, eu preciso deixar esse legado... Na minha cabeça, isso é muito claro hoje como pai. O maior legado que meu pai deixou para mim foi algo simples. Meu pai não terminou a 5ª série. Muito trabalhador. Esse é o principal legado. Meu pai não recusava trabalho. Ele era caminhoneiro, mas quando não trabalhava dirigindo caminhão, ele era pedreiro. Quando ele não tinha serviço de pedreiro, ele tinha uma Kombi velha, ele comprava coisas no Ceasa e ia para feira. Ele não parava quieto. Trabalho. Segunda coisa que, assim, meu pai me ensinou. Se eu combinar uma coisa com você, o fio do bigode tem que ter peso. Eu não preciso assinar um contrato. Palavra dada, palavra cumprida. Outra coisa muito engraçada que meu pai falava sempre assim, pai, eu estou precisando de um dinheiro, você quer emprestado ou dado? Porque se for emprestado, eu quero saber que dia que você vai me pagar. Se for dado, eu vou ver se eu tenho para te dar. Dado é dado, emprestado é emprestado. Emprestou, tem que pagar. E aí, volto lá pro meu Instagram, tem um texto lá, devo, não nego, pago se puder. São situações do dia a dia. Que, assim, tem muita gente que pega emprestado e fala assim, não precisa pagar não, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Ah, não, é meu amigo. Não, meu amigo tem mais dinheiro do que eu, não preciso pagar. É princípio. Wellington, você tem um filho de 5 anos. E normalmente as pessoas dizem que quem é pai mais velho tem mais dificuldade de ser mais rígido. Agora você está vivendo isso na prática. Sim. Como é para você vir de uma criação com muita escassez, e aí você começou a ter um acesso, né? Você foi revolucionário. Você, para mim, já é próspero em relação ao ponto que você estava. Como equilibrar isso para não deixar um filho mal acostumado? Que eu vejo que é o que mais acontece. Na minha família eu tenho exemplos como esse, que tinha uma escassez muito grande, conquistou muito resultado e depois criou os filhos sem interesse. Por quê? Não queria que o filho passasse pela escassez que ele passou, achando que aquilo ia ajudar o filho. De certa forma não ajudou, travou o filho. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz, talvez muita gente não goste, já me questionaram sobre isso. Próximo de onde eu moro tem um CEMEI. E eu coloquei ele no CEMEI. E aí vieram falar, poxa, mas você colocou seu filho no CEMEI? Você tirou a vaga de uma outra criança que precisa? Talvez não. Primeiro, eu pago imposto. É um direito. Colocar meu filho no CEMEI, eu coloquei ele num ambiente onde ele precisa aprender que nem todo coleguinha tem o tênis que ele tem, nem todo coleguinha tem a roupa que ele tem, nem todo coleguinha vai fazer os passeios que ele tem. E a gente sempre conversa com ele, meu filho, o coleguinha não tem, e você tem que entender, você tem que compartilhar com o coleguinha alguma coisa. Eventualmente, nós pegamos parte dos brinquedos dele que ele já não está brincando e levamos para o CEMEI, para compartilhar com os outros colegas. Então, essa é uma base que eu considero bastante importante, porque se eu blindar ele, colocar numa escolinha particular, que ele vai ter um convívio com crianças que tem tudo o tempo todo, ele não vai aprender com os outros, olhar para o outro,
aquele olhar de conviver com o colega. Não é o que o coleguinha tem, é a convivência com o coleguinha. Então, acho que esse foi um princípio que eu trabalhei. Desculpe aí quem acha que eu não preciso do meu filho no CEMEI, mas eu quis colocar lá, fiz toda a questão de colocá-lo lá. Porque eu acho que é uma parte do aprendizado. Eu nunca, ou nem sempre, eu dou para o meu filho tudo que ele quer na hora que ele pede. Ah, papai, eu quero um brinquedo tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, vem cá. Papai tem que trabalhar, a gente vai pagar as contas da casa. Se sobrar o dinheiro, a gente compra, pode ser? Agora ele está na fase da folhinha. Então, quando que vai ser? Então, tal dia que a gente vai ver. Marca lá na sua folhinha, lá no seu quarto, no guarda-roupa. Aí ele vai lá e circula na folhinha quando é que a gente vai poder fazer aquilo ou realizar aquilo. Eu nunca dou de primeira tudo que ele me pede o tempo todo. Tá? Então, assim, a gente não vai... Claro que eu já sei que ele é um menino privilegiado. Eu sou filho de 4, somos 4 filhos, dividimos o mesmo quarto, até quase que a gente se casar. Então, assim, tudo era muito, né? Hoje ele tem um quarto dele. Eu me lembro muitas vezes que eu acordei de madrugada e tive que trocar de roupa porque a roupa estava molhada de suor por causa do calor. No quarto dele tem ar-condicionado. É um outro mundo, assim, se for comparar o que eu vivi com o que ele vive. Mas eu tento o tempo todo não dar tudo na hora que ele quer, nem o brinquedo que ele quer. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu posso estar criando um adolescente snob que, pai, eu quero isso, e começar a exigir de mim. Não, não é quero. A gente vai fazer as contas, se der, a gente compra. Pode ser? Às vezes não é questão de não ter, é questão de esperar. Eu faço muito isso com ele. Tem que esperar. Você falou de 2 extremos, né? Você falou de pessoas que vivem de auxílio e se acomodam, né? E você falou de um outro lado que tira o máximo que puder, que acaba influenciando na distribuição de renda. Agora, como buscar um ponto de equilíbrio para ajudar as pessoas sem gerar dependência? Eu escrevi um texto sobre essa ideia de gerar dependência. A Bíblia ensina que você deve dar suporte, auxiliar as pessoas em situações inesperadas, tragédias. Acidentou, perdeu o emprego, adoeceu, aconteceu alguma coisa, você tem que ir lá e dar o suporte. Mas as decisões que a pessoa toma na vida dela, ela tem que arcar com as consequências. A ideia que eu escrevi desse texto foi até uma ideia voltada para casais, como você blindar o seu casamento. 3 coisas, no mínimo, você deve fazer pelo seu relacionamento. 1, se você casou ou se você vai casar, a Bíblia diz, os 2 se tornarão uma só pessoa ou uma só carne. Você pode escolher a versão. Isso significa... E quando a pessoa quer decidir por mim o tempo todo? Aí dá ruim. A ideia é a interdependência. Temos projetos separados, mas que faz parte de um projeto total. Esse é o primeiro ponto que a gente blinda. O segundo ponto, para quem tem filho ou vai ter filho, é educar o seu filho, trazer para ele a educação financeira. O terceiro ponto fundamental, você tem que se proteger dos seus parentes, amigos e conhecidos. Por quê? Se eu troquei meu carro, saí de um carro de 20 mil, fui para um carro de 100 mil, a galera já olha para mim e fala assim, você tá com dinheiro. Ô fulano, empresta um dinheiro aí, tô precisando disso. Às vezes ele nem pede emprestado, mas ele já vem perto de você e começa a chorar miséria. Porque as coisas estão difíceis, porque não sei o quê, aquele papo mole. Aí vai te amolecendo seu coração. E aí você começa a assumir a casa dele. Aí você começa, tô com dó, vou lá comprar uma carne pro cara. Mas aí o cara pega o dinheiro dele e tá tomando cerveja. E você compra na carne, o alimento. Você tá pagando a luz dele e ele tá indo pro shopping. Sabe por quê? Porque tem um trouxa que paga. Então a gente tem que ter sabedoria para blindar. O cara que não quer trabalhar,
A Bíblia diz, vai ter com a formiga, meu filho. Se mexe. A própria formiga trabalha. Você não quer trabalhar? Ok. Ah, lá em casa não tem o que comer. Ah, ok. Tem não? Deixa eu te falar, tô com um lotinho aqui para capinar. Você quer uma comida em troca da capina? Faz isso. Você vai ver o cara espirrar lá longe. E brabo. Tô falando porque já aconteceu comigo. Tô saindo de casa 7 da manhã para ir dar aula no Senac na época. Sábado de manhã, 7 da manhã, eu tô tirando o carro. Aí chega o bonitão. Ô, Hélio, me arruma 50 conto aí. É mesmo, cara. Não, deixa eu te falar, não vou mentir pra você não, cara. Eu passei a noite ali no boteco bebendo, jogando um carteado lá. E eu fiquei devendo 50 lá. Se eu não pagar, o cara vai me matar. Falei, cara, então, prazer. A última vez que eu tô te vendo. Tô indo trabalhar. Você se vira aí com a sua conta. E eu tô indo trabalhar. Você passou a noite na farra tomando cachaça, agora quer o dinheiro que eu vou ganhar. Você me desculpa. É claro, gerou uma repercussão, o cara ficou ofendido, que eu maltratei ele, que não sei o quê, e papapá, chorou, me colocou como um monstro pra família. Desculpa, cara. Eu tô indo trabalhar, e você tá fazendo o quê? Essa responsabilidade. O problema é seu com o cara que vai te matar. Resolve com ele. Comigo, tô fora. Entende? Acontece muito com pais. Não ensina o filho faz bobagem, o pai tem que estar o tempo inteiro lá consertando as bobagens que o filho faz. Então isso é um problema. Seríssimo. Eu me blindo dessa forma. Cara, quando o parente fica assim, porque não sei o quê, tô sem dinheiro. Fico, cara, o gerente do meu banco é uma pessoa maravilhosa. Você quer o contato dele? Eu te passo. Porque quem empresta dinheiro perde o amigo, perde o parente. Porque ele não paga. Aí você fica naquela assim, poxa, né? Tá fazendo tanta coisa e não me paga. Então, a gente blinda o investimento da nossa vida, a gente tem que blindar. Com as pessoas próximas, com estratégia, com recursos próprios. Porque todas as vezes que eu pego dinheiro no desespero e pago juro, eu estou jogando dinheiro fora. Wellington, e voltando ao casal. E por que os casais brigam por dinheiro? A gente tem uma cultura do que é meu, o que é seu, por conta de um individualismo que as pessoas não compreenderam o que é casar. Tá? Muita gente compreende assim, muita gente quer ter uma intimidade sexual, aí ele casa. Mas isso acaba com o passar do tempo, porque os problemas são muitos. Então, assim, tudo que... Eu vou usar o meu exemplo, eu e a minha esposa. Bem, olha, a gente morava numa casa, aí eu vi uma proposta, que é a casa que a gente mora atual, o pessoal anunciando num condomínio e tal. E aí eu falei para ela, vamos lá ver? Então ela foi, eu falei, e aí, você gostou? Vamos conversar? Como é que a gente pode traçar a nossa estratégia para morar nessa casa? Houve um processo. Quando eu casei, cada um tinha a sua conta separado, cada um tinha o seu planejamento financeiro e a gente dividia as contas. A gente partiu e já tem algum tempo que a gente evoluiu. Hoje a gente tem um orçamento único. Um orçamento único. Despesas, investimentos e, claro, que ela tem um valor que é para ela gastar com o que ela quiser, que eu não faço a menor ideia com o que ela gasta. Mas a gente tem um plano único como casal. Vamos viajar? Para onde? O que você quer fazer? Ouvir o outro. Carro. Vamos trocar de carro. Eu vou te explicar por que eu tenho carro sedã. Eu acho bonito o carro sedã, compridão, legal. Mas a manutenção do carro sedã é por conta da minha esposa. Todas as vezes que nós vamos viajar, qual é a coisa mais importante que ela valoriza no carro? Porta-malas. Se o carro não tiver um porta-mala grande, para ela não serve. Então, quando eu vou comprar o carro, eu faço a avaliação mecânica, eu converso com o mercado, saber a avaliação, como esse carro se posiciona no mercado, mas eu levo sempre em conta que ela gosta do porta-mala grande. Eu acho, chego no modelo ideal, às vezes eu encontro o carro,
Aí o cara fala, e aí, vamos fechar negócio? Não, calma lá. Tem uma pessoa que precisa vir aqui ver o carro. Ela precisa dar o parecer dela. E aí ela vai lá na concessionária, na loja, seja onde for. Ela entra no carro, ela senta. Aí ela fala pro vendedor, abre o porta-mala para mim. É muito engraçado isso. Abre o porta-mala. Aí quando ela faz a vistoria no porta-mala, aí ela olha para mim e fala assim, pode comprar. Eu acho que casamento é isso. Vamos fazer investimentos, a gente tem que compartilhar. Ela sabe quanto eu ganho, eu sei o quanto ela ganha. Como é que um casal vai sobreviver escondendo um do outro o que ganha? Que união que é essa? Então, chegar nesse ponto é um processo que às vezes demora. Nem todo mundo chega tão rápido, tá? Porque está acostumado, cada um tem o seu dinheiro, a sua liberdade. Mas eu não estou dizendo que trabalhar dessa forma a gente não tem liberdade. A gente tem a mesma liberdade. Só que a gente trabalha com um orçamento único. Cada um tem a sua cota dentro do orçamento. Eu faço o que eu quiser. Eu jogo bola e ela arruma o cabelo, ela arruma a unha, ela faz um monte de outras coisas. Mas cada um tem o seu valor para gastar com o que quiser. Wellington, a internet fala todo dia de propósito. A internet, a igreja, os amigos. Mas o que é esse tal propósito? Como definir isso? Como escolher? Como viver esse propósito? Como passar pelo processo? E onde isso encaixa na parte financeira? Então, quando eu tenho um propósito, o propósito de muita gente é ostentar. Então ele vive em função disso. Dá para viver sem propósito também? Não, você tem que ter porque é o seguinte, o propósito é o significado que você dá para sua existência. Quando eu pego o meu Instagram, me dedico um tempo pesquisando um texto bíblico. Eu dedico um tempo pesquisando alguma coisa sobre a área comportamental. Eu não consigo escrever um texto desse em 10 minutos. Eu estou visualizando lá na frente que eu estou ajudando alguém, possivelmente com esse texto. Isso é um propósito. Ele não me custa muito recurso financeiro. Eu tenho uma pessoa que faz lá a formatação, que dá vida ao texto, mas eu dedico um tempo a isso. E isso é um momento que eu tirei do meu dia, que eu abri mão do meu ganhar dinheiro para dedicar. É um propósito. Assim como tem outras pessoas que têm um propósito de evangelizar na África, trabalhar quando tem uma catástrofe, a pessoa tem a disponibilidade e o propósito de vida de ajudar. Né? Isso é um bom propósito. Mas eu tenho outros propósitos. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu tenho que ter uma manutenção dela, eu tenho sempre alguma melhoriazinha que eu quero fazer aqui, acolá. Eu tenho um carro que eu quero trocar. Sabe, que a gente tem que viver assim com propósitos, metas e objetivos, não diria extravagantes, mas eu tenho que ter uma coisa assim, eu brinco que assim, sabe aquele dia chato que tudo tá dando errado? E aí você fala assim, cara, eu tô no meu trabalho, o chefe acabou de vir, brigou comigo e tal, aí você fala assim, vontade de largar tudo isso aqui, chutar e ir embora. Tem dia que dá. Aí você volta e fala assim, não, mas qual que é o meu propósito aqui? O propósito se perdeu em termos de coisas boas, mas aí você se lembra assim, mas eu queria trocar meu carro, mas eu preciso desse salário. Aí você ganha um tempo para você se acalmar, sabe? Tirar esse pensamento ruim e se projetar. Acho que quando a gente tem uma vida assim, quando eu olho, hoje no Brasil a gente tem uma perspectiva de vida e para 2040 que as pessoas vão estar beirando os 80 anos. Eu vou fazer 50. Então quer dizer que eu tenho que pensar em alguma coisa útil para eu fazer nos próximos 30. Porque se eu falar assim, eu não tenho nada para fazer, melhor morrer. O que eu vou ficar fazendo aqui? Isso me dá uma sensação de que eu também não preciso fazer tudo para ontem. Porque eu tenho tempo ainda pela frente. Essa consciência eu tenho ela com 50. Pode diminuir o ritmo. É acelerada demais. Isso é porque eu tenho 50. Mas quando eu tinha 20, cara, eu queria fazer tudo para ontem. Eu queria abraçar o mundo. Hoje a consciência, o estudo, a pesquisa me deixam um pouco mais calmo. E aí é diferente.
propósito, né? Poxa, eu troquei meu carro ano passado, quero trocar ele daqui 4 anos. Aí esse ano eu fiz o planejamento, vou trocar ele daqui 4 anos. Aí o pessoal fica me ligando, você não quer financiar? Você quer fazer um consórcio? Que não sei o quê. Não, eu vou trocar meu carro daqui 4 anos. Até porque daqui 4 anos vai ter tanta opção, elétrico, híbrido, combustão. Eu tenho 4 anos para eu pensar um modelo e durante esse período eu estou levantando um recurso. Mas se eu desesperar, eu vou lá, compro o carro hoje, aí eu não tenho um propósito, eu tenho um boleto para pagar. Aí eu vou ter que trabalhar porque eu tenho um boleto para pagar. Wellington, qual o método que você utiliza com seus clientes, seus mentorados, para virar essa chave, para ter essa virada de mentalidade? Mostrar os 2 cenários. Você faz a mesma coisa de forma diferente. Conversei isso com um essa semana. Cara, eu quero trocar o carro. Beleza. Como que você quer trocar? Não, aí financia. Falei, tá bom, mas vamos lá. Você vai pegar um carro de X valor, você vai pegar o seu e dar de entrada, você vai financiar o resto. Você vai pagar X. Você não vai pagar a parcela? Então, se você puder esperar 2 anos, você vai fazer a mesma coisa, com menos dinheiro e de uma forma muito mais tranquila. Você tem que mostrar o caminho, agora é ele que decide. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Então é sempre deixando para a pessoa mostrando as opções. Pode fazer? Pode. Eu já tive pessoas que a gente conseguiu convencer ele de mudar de ideia. Não, eu quero trocar meu veículo aqui e tal. Beleza. Cara, você tem um dinheiro para receber daqui 3 meses. Espera 3 meses. Você vai pegar o dinheiro e trocar à vista. E a pessoa depois ele fala assim, cara, mas que ideia, hein? Não tem financiamento, não tem nada e resolvi o problema do jeito que eu queria. Então as pessoas elas têm muito esse foco, que as pessoas botam pressão. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Calma, espera. Você tá a pé? Não. Então dá para esperar. Tem outras opções. Acho que o universo é isso. Eu trabalho isso com meu filho. Às vezes ele fica bravo com alguma coisa e fala, essa atitude sua é a melhor opção? Vai resolver o seu problema? E aí eu apresento para ele pelo menos umas 2 outras opções. A gente pode fazer assim, o que você acha? Porque eu não vou vender um atendimento chegando e impondo para o pessoal, você tem que fazer isso. Não, eu fui convidado para a vida dele para apresentar para ele novas opções, novas diretrizes. Eu tenho que apresentar para ele e deixar ele decidir o que ele quer. Já teve casos. Trabalhei 3 meses com uma pessoa, falei, olha, você precisa corrigir nesse ponto, isso aqui está em desequilíbrio, tal. Apresentei para ela um relatório, era uma pessoa empreendedora, falei, o seu negócio está em risco por conta de você. O problema da empresa da pessoa era ela, não era a empresa. A empresa fabricava, vendia e tinha lucro. Mas a retirada dela era um valor assim, quebrou a empresa. Aí ela falou assim, não, mas eu não posso abrir mão disso, não posso abrir mão daquilo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu te apresentei o relatório que você me pediu. A gente encerra hoje o nosso processo, a gente acerta por aqui, se você precisar de mim de novo, estou à sua disposição. Vou ficar ganhando dinheiro de uma pessoa que quer o que eu tenho a oferecer para ela. Não quer mudar, né? Não quer mudar, eu vou perder meu tempo, eu vou me frustrar porque eu não consegui ajudar. Então é o seguinte... E ela vai jogar a culpa em você depois. Então é o seguinte, você me pediu para me fazer um diagnóstico para você. Está aqui o diagnóstico, a recomendação é essa, você fique à vontade. Se você não quiser mudar, não tem problema, é uma decisão sua, respeito, mas a partir de hoje a gente encerra a nossa jornada aqui, porque eu tenho que partir para outra. Tem muito expert que diz o seguinte, olha, suma de todo mundo por um tempo, por um período, dá uma pausa na sua vida, faça uma reflexão e trabalhe por um tempo em silêncio que você vai ver o resultado. Eu vi que nos seus artigos você tem algo parecido. Como é que é essa técnica sua do silêncio? Quando você... assim, eu gosto às vezes de ficar quieto, porque é a hora que você... Quando você se cala, você...
Porque assim, as pessoas projetam muito em cima da gente a cobrança. Então é assim, se você joga bola com a galera, se você entrar no grupo, toda hora eles estão te chamando para fazer alguma coisa. Se você tem uma moto e participa de um motoclube, é o tempo inteiro as pessoas... Se você vai para a igreja, o tempo todo tem alguém te chamando para uma atividade. Se você gosta do rock, igual o Robert, todos os dias tem alguém chamando ele pro rock. Cara, eu particularmente, eu gosto desse momento de reclusamento. Com muita frequência eu gosto de estar sozinho. Comigo mesmo. Em algum momento sabe aquele dia que eu não tô afim de... Então os caras falam assim, vamos jogar bola? Não, hoje não vou. Vai jogar? Não vou. Então eu tento ter o controle da minha agenda. Eu tenho os meus momentos assim de pensar, eu vou correr na esteira, sabe? Me conecto. De vez em quando eu gosto de dar uma volta de moto sozinho. E às vezes eu gosto de ficar na minha casa, minha esposa, porque eu tenho hoje tempo parcial fora e um tempo trabalhando em casa. E às vezes eu evito até eventos de família. Porque eles começam a botar pressão e aí você não tem tempo para mensurar tudo que está sendo... Então de vez em quando eu dou que eu preciso botar minha cabeça em ordem e botar os meus objetivos para funcionar. Então, eu escolho o evento familiar que eu vou, eu escolho o evento com os amigos que eu vou participar, porque eu preciso. Cara, se você não se alimenta, se você não lê, se você não reflete, você não evolui. Se eu deixar o tempo todo mundo cobrar de mim, pedir de mim, eu não dou conta. Se for viver a agenda das pessoas, né, você não faz nada. Não. Então, eu gosto muito de ser eu. Até algumas pessoas falam que eu sou difícil. Mas não é, porque se eu for ceder a tudo que todo mundo quer, eu não vivo. Eu sigo o meu planejamento. Se dentro do meu planejamento der para eu participar de algum... Ok. Mas eu não me mato para participar dos eventos dos outros, não. Aí os caras falam assim, então, eu jogo bola na quinta-feira. Cara, vai ter um jogo sábado, você vai? Não, no sábado não é o dia de eu jogar bola. Não jogo no sábado. Sábado eu tenho outras coisas para fazer. Domingo vai ter um jogo, você não tá afim? Não, domingo eu não jogo. Domingo é o dia que eu tô com a minha família, nós vamos na igreja. É um dia diferente. Domingo eu não jogo bola. Não é porque eu vou na igreja, não, é porque se eu for jogar bola segunda, que os caras chamam, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu vou ficar mais tempo com um bando de marmanjo que joga bola do que com a minha esposa. Vamos fazer um exercício final dessa aula magna. Sim. Eu vou te apresentar um case, um problema. E você constrói uma solução baseado em tudo que você falou pra gente aqui, para ficar fácil pra audiência entender. Vai ter muita gente que vai encaixar no perfil desse casal. Vamos lá. Um casal tem 15 anos de casado. Um tá com 40 anos, o outro tá com 38 anos. Com a empresa juntos. Um é mais seguro e às vezes até passa do ponto, e o outro é mais gastador. Na empresa, um tem um perfil empreendedor e outro tem o perfil administrador. Em alguns momentos, é muito importante ter alguém com freio de mão puxado, traz equilíbrio. Mas em alguns momentos é bom ter alguém que tem mais coragem, que é mais empreendedor. Mas na maior parte do tempo, isso gera um conflito, uma competição. E ninguém consegue ajudar um ao outro. E o endividamento está aumentando. Qual conselho que você daria e qual seria a sequência de soluções para esse casal? Lembrando que ambos têm uma dificuldade muito grande de falar um para o outro das suas qualidades, da sua importância na empresa. A competição sempre fala mais alto. Precisaria de uma terapia de casal para começar? Por quê? Se não há comunicação, a gente tem... Aí, o principal problema começa na comunicação.
precisaria de buscar uma ajuda de um profissional que fizesse com que eles falassem um com o outro. Porque assim, no momento que eles começarem a conversar um com o outro, e aí vai chegar num momento... Eu ouvi uma vez, uma pessoa me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. E não foi nem para casal, tá? Foi num empresarial. A gente estava trabalhando numa instituição e eu estava numa posição e tinha uma colega mulher numa outra posição e o nosso trabalho um complementava o outro. E aí um dia nós perguntamos para um cara que estava um pouquinho acima da gente assim. Não era nem da nossa instituição, mas era um cara referência. E ele disse assim para nós: em todo momento alguém vai falar mal dela para você, Wellington. E falou para ela assim, ó, em algum momento alguém vai falar mal do Wellington para você. Vocês é o escudo um do outro. A comunicação entre vocês não pode ser falha. No segundo ponto que vocês precisam aprender, Wellington, nem sempre tudo que está no escopo das suas atividades você vai ser plenamente capaz e vai realizar com muito êxito. Mas ela tem habilidade para isso. E às vezes, em algum momento, na função dela, você não vai ter a tamanha uma habilidade para alguma coisa que o Wellington tem. E aí ele disse o seguinte: sabe como é que vocês vão resolver isso? Deixando o ego de lado e um ajudando o outro. Vocês se ajudam, se complementam. No caso de um casal, o primeiro ponto que tem que ser trabalhado é a comunicação. O problema da competitividade pode ser que não seja só na empresa, já começa dentro de casa. Então esse problema da competitividade, essa comunicação precisa ser trabalhado. Depois, é preciso que eles sentem e tenham o diagnóstico da empresa. Aquele que tiver mais habilidade para os números deve assumir o controle. E ele deve também levar em consideração o pensamento do outro. Então, esse é assim, de uma forma muito genérica, a gente tem que começar trabalhando a comunicação do casal e resolvendo o problema dessa competitividade exacerbada, se for o caso. O problema da empresa é por conta desse afastamento que ambos têm e visões diferentes. Então, é preciso ter um alinhamento. Não é possível duas pessoas viverem juntas em casa, na empresa, se eles não estiverem olhando para a mesma coisa. Tem que abrir mão. O que é muito seguro tem que abrir e o outro que é muito aqui tem que encontrar o equilíbrio. Estamos caminhando para o final. É sempre um privilégio recebê-lo aqui, é sempre uma boa aula, uma reflexão, mas o nosso tempo chegou no limite. Para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Se eu pudesse falar alguma coisa assim, para todos que estão nos vendo, não fique pensando só nos números. Educação financeira tem a ver com comportamento, qualidade de vida e simplicidade. Não compre algo que você não precise para mostrar para as pessoas que você tem, mas também não seja tão sovina a ponto de não satisfazer suas vontades para simplesmente ter o dinheiro guardado. Então, uma vida bem gerida é uma vida com equilíbrio, com princípios e propósitos. Nós podemos viver bem, mas para isso a gente precisa buscar paz de espírito e saber exatamente o momento certo de comprar, de vender e de economizar. Não preciso ter todo o dinheiro do mundo guardado para meu filho, mas eu posso deixar para ele um legado de aprendizado para que ele possa ser autossustentável. Então, a vida é simples. Deixe de complicar ela. Show. Muito obrigado você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.